Eu estou seguindo a ordem dos capítulos de Jonas. Falei do capítulo 1, semana passada do capítulo 2, e hoje, na sequência, nós vamos falar sobre o capítulo de número 3 do profeta Jonas. Glória a Deus. Se você olhar para o lado e ver que a pessoa não trouxe Bíblia, convide ele ou ela para ler junto com você. E percebendo que está com dificuldade para encontrar, ajude seu irmão a encontrar aí, caso você tenha mais facilidade. Glória a Deus. Jonas capítulo 3. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vou ler a partir do versículo 1, que diz assim, a palavra do Senhor de hoje. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi-se a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animal, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, e lhes faria, e não o fez. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui nesta noite para ouvir tua voz. Revela, Senhor, aquilo que estiver no teu coração para as nossas vidas, pois nós estamos sedentos para ouvir tua voz. Te damos graças, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Será que você pode aplaudir bastante alegria ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu tenho ressaltado nos outros dias, vale lembrar que a história escrita no livro de Jonas não é uma história que fala sobre Jonas. A intenção do autor não é apresentar Jonas. A intenção do autor é apresentar Deus. Nós aprendemos um pouco mais acerca de Deus lendo a história de Jonas. Nós temos no primeiro capítulo de Jonas, Deus dando a Jonas a missão de pregar para uma nação estrangeira, para uma nação que tinha outros costumes, outra cultura,
outros deuses. E quando Deus fala com Jonas acerca desta missão que ele tinha, Jonas se mostra resistente. Jonas não consegue assimilar que Deus poderia fazer uma obra na vida deste povo estrangeiro. Jonas não vai, ele não obedece. E o capítulo 1 vai mostrar, vai traçar o que Jonas sofre por causa disso. No capítulo 2, nós temos Jonas dentro do ventre do grande peixe, lugar onde ele fica por 3 dias. E lá dentro foi um lugar onde Jonas clama a Deus. E ele teve a experiência de orar a Deus e receber de Deus uma grande misericórdia, receber de Deus uma nova oportunidade. O Deus do capítulo 2 é o mesmo Deus do capítulo 3. O Deus do capítulo 2 e do capítulo 3 é o mesmo Deus dos dias de hoje. Deus que sempre está disposto a dar ao homem e à mulher uma nova oportunidade. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Uma nova oportunidade de mudar de vida, uma nova oportunidade de acertar, uma nova oportunidade de recomeçar. Temos aqui no capítulo 3 Deus falando com Jonas pela segunda vez. Deus agora diz a Jonas, agora que ele já estava naquela cidade onde Deus queria que ele estivesse, Deus agora fala com ele, e Deus coloca no coração de Jonas uma mensagem que ele deveria pregar naquela cidade e levar aquela cidade à consciência dos seus erros e à consciência de quem é Deus. E Jonas começa então a pregar em toda aquela cidade, conforme diz a Bíblia. Ele começa a fazer o que Deus manda. Eu acho interessante porque aqui nós temos um terceiro momento da vida de Jonas. Como assim? No capítulo 1 foi um Jonas muito duro, que não quis obedecer a Deus. Quem entendeu, diga amém. Capítulo 2, um Jonas que ora, que busca, que pede a Deus misericórdia, e Deus dá. E no capítulo 3 nós temos um outro Jonas. Pense em alguém bipolar. Esse é Jonas. Porque agora no capítulo 3, ele é alguém disposto a obedecer a Deus. Eu começo a entender que a experiência do sofrimento, fez Jonas se tornar obediente a Deus. Fala assim para quem estiver perto de você: sofrimento muda as pessoas. Muda, queridos. Que Jonas sofre dentro do peixe. Ele ora 3 dias e não tem resposta. É que Deus tem misericórdia dele. Então você observa que agora Jonas, no capítulo 3, já não é mais o Jonas rebelde. Já não é mais o Jonas arrogante. Já não é mais o Jonas prepotente. Agora ele se mostra humilde. Agora ele não tem preguiça de andar numa cidade muito grande. Você viu no texto? Que fala que a cidade era uma grande cidade. Você viu que no texto, no capítulo 3, no versículo 2, diz que era muito grande, que demorava para caminhar, para percorrer toda aquela cidade. Ele não tem preguiça.
injustiça. Ele agora não olha para a dificuldade, ele agora não está preocupado se as pessoas vão receber ou não vão receber a pregação dele. Ele agora está dizendo: bom, agora eu vou fazer o que Deus mandou. Mas para Jonas chegar nesse nível de obediência a Deus e temor a Deus, ele teve que padecer muito na vida. Às vezes, para nós aprendermos a sermos mais obedientes a Deus, nós sofremos, nós nos decepcionamos, nós perdemos, somos traídos, temos projetos frustrados, para que nesse momento nós possamos entender que é necessário fazer a vontade de Deus. Não a nossa vontade, não o nosso querer, não aquilo que eu acho mais fácil ou melhor, mas fazer na verdade, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Demorou, mas Jonas aprendeu. Eu não sei se será necessário sofrer mais para que nós possamos aprender a sermos mais obedientes a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Qual era a pregação de Jonas? Não sei se você prestou atenção na leitura, mas a pregação de Jonas era uma pregação que dizia: em 40 dias Deus vai destruir esta cidade. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vou repetir para vocês. A pregação de Jonas que Deus deu para ele foi: diga para eles que em 40 dias eu vou destruir esta cidade. Jonas começa a pregar: atenção, moradores de Nínive, Deus me trouxe aqui para dizer que em 40 dias Ele vai destruir esta cidade. Se vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem dos seus maus caminhos, em 40 dias Deus irá destruir totalmente esta cidade. Como Ele fez na cidade de Sodoma, como Ele fez na cidade de Gomorra, assim será também em Nínive. Deus vai destruir esta cidade. 40 dias pregando a mesma coisa, 40 dias com a mesma mensagem. Quem entendeu, diga amém. Amém. E aquela mensagem começou a se espalhar por toda a cidade. Os que moravam no norte, os que moravam no sul, os que moravam no litoral, os que moravam nas montanhas, os que moravam no campo, todos começaram a saber de um profeta de Israel, que estava dizendo que em 40 dias Deus iria destruir aquela cidade. O que eu acho impressionante no texto é que Jonas recebe a misericórdia de Deus, mas na hora dele pregar, ele não prega com misericórdia. Jonas experimenta o perdão de Deus, mas na hora dele levar a pregação, ele se achava o dono da verdade. Nem ele acreditava que Deus poderia mudar a história daquele povo. Nem ele acreditava que Deus poderia resgatar aquele povo. Nem ele acreditava que Deus estava disposto a dar uma nova oportunidade para aquele povo. Deixa nesta noite liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Pode ser que tenha uma meia dúzia de pessoas achando que Deus não tem obra, que Deus não tem caso contigo. Só que nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele tem uma grande obra na tua vida, e através da tua história o nome dele será exaltado e glorificado. Quem crê nisso, levanta as mãos, glorifique e aplauda o nome de Deus nessa noite. Será que você pode aplaudir o Senhor? Aleluia!
palavra começou a entrar no coração daquele povo, diga para quem está perto de você: há poder na palavra de Deus. Eles começaram a ouvir aquela palavra, aquela curta mensagem, e eles começaram a ser tocados por aquela palavra. Eles começaram a sentir dentro do coração deles um peso muito grande. E eles começaram a sentir um arrependimento verdadeiro. O texto do capítulo 3, eu não vou ler novamente, porque você já viu no começo. Eles começaram a se arrepender. Aquela palavra foi entrando no coração deles. E aqueles homens que eram homens longe de Deus, idólatras, pecadores, homicidas, violentos, eles começaram a reconhecer seus erros. Quem está me ouvindo, diga amém. Arrependimento não é você ver o erro do outro. Arrependimento é você reconhecer os seus próprios erros. É você olhar no espelho e você ver o quanto você é pecador. Quem está me ouvindo, diga amém. Arrependimento é você perceber aquilo que você tem feito e não tem agradado a Deus. Foi isso que começou a acontecer com este povo. Sabe o que acontece? Aqueles que estavam roubando deixaram de roubar. Aqueles que estavam se prostituindo, eles foram deixando a prostituição, a vida dupla. Quem está entendendo, diga amém. Aqueles que estavam cometendo homicídios, eles deixaram o homicídio, a prática do homicídio. Aqueles que estavam mentindo foram deixando a vida de mentira. Quem está entendendo, diga amém. Eles foram deixando. Eles foram largando, eles foram abrindo mão, eles foram abandonando as velhas práticas. Como isso tem faltado, irmãos, dentro da igreja. Arrependimento verdadeiro. Que está entendendo, diga amém. Pessoas que deixam as velhas práticas, isso tem faltado nas igrejas. Às vezes nós queremos que Deus nos abençoe, às vezes nós queremos que Deus mude a nossa história, mas qual mudança de atitude nós temos? Pregações assim, nem glória a Deus a gente consegue tirar da igreja, porque são mensagens que nos traz a realidade, queridos, de quão pecadores nós somos. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite é que Ele quer uma postura de arrependimento. Ele não quer simplesmente ouvintes da pregação. Ele quer pessoas que deixam as velhas práticas. Se hoje você está aqui e você tem mentido, tem se prostituído, tem pecado, tem tido uma vida de vício, nessa noite Deus está te dizendo: abandone esta vida, abandone o teu erro, se arrependa verdadeiramente, porque a misericórdia dele, Ele está sendo liberado a sua mentira essa noite. Será que você pode aplaudir e glorificar o Senhor? Aleluia! Aleluia! Quando, irmãos? Até quando nós vamos insistir nos mesmos erros? Até quando nós vamos insistir nos velhos vícios, nas mesmas práticas? Quem está entendendo, diga amém. Fala para o seu irmão do lado: é noite de mudança. Fala assim: é noite de nós mudarmos de postura. Sabe o que é arrependimento? Diferente de remorso. Porque o remorso, a pessoa ela sente o peso, mas ela volta a fazer. Arrependimento é o seguinte: se eu pudesse voltar atrás, eu nunca mais faria isso. E a partir de hoje, eu não quero mais fazer isso. Isso se chama arrependimento. Que Deus está querendo nesta noite é um arrependimento sincero, para que a misericórdia dele possa vir sobre a nossa vida. Quantos podem glorificar e aplaudir ao Senhor?
Aleluia. Amém. Outra coisa. Observe que a postura de arrependimento, uma mudança de postura, quem entendeu? Diga amém. Fez tudo mudar. Uma simples mudança, um simples abrir mão, mudou. Eles se convertem a tal ponto. Olha a oração que eles fazem, que eu quero ler para vocês. Olha só o que diz aqui. O versículo de número 5 diz da seguinte maneira: e os homens de Nínive, eles creram em Deus. Quantos aqui creem em Deus? Diga amém. Amém. Proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Ou seja, todos fizeram isso. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono. Olha o que diz o 6: tirou de si as suas vestes. O próprio rei tirou as suas vestes de rei, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei. Deu uma ordem, dizendo o seguinte: dos grandes e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe des pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco. Olha só: e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha o modo agora: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eles começaram a conhecer a Deus. Posso ouvir amém? Amém. E a oração deles não era: Deus vai fazer, Deus tem a obrigação de fazer. Porque Deus, eu tenho visto aí alguns pregadores ensinando as suas igrejas dessa maneira. Porque se você faz isso, se você faz a campanha, Deus tem a obrigação. Porque se você fizer um voto, porque Deus tem... Não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que eles fizeram a parte deles. Quem entendeu, diga amém. Amém. Fala assim para o teu irmão: faça a tua parte. O que o texto diz? Que eles fizeram a parte deles. E na hora que eles se posicionaram, eles disseram: quem sabe, está no versículo 9, quem sabe se voltará a Deus. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos nos posicionar. Deus sabe o que é melhor para fazer. Deus sabe aquilo que Ele faz. A atitude que esses homens tiveram, a postura de oração que eles tiveram, o reconhecimento que esses homens tiveram, fez com que o perdão, a misericórdia e a graça de Deus fosse derramada sobre a vida deles. Nessa noite eu quero que você entenda que se você orar, que se você clamar, que se você abrir mão, em outras palavras, que se você fizer a tua parte, muito provável que Deus também abrirá os céus e derramará sobre a tua vida a bênção e a misericórdia dele. Se você crê nessa palavra, aplaude e glorifique a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Mais forte as palmas. Será que você pode aplaudir ao Senhor de forte? Glória a Deus. Último versículo, versículo 10. Vamos ler junto. E Deus, o que diz aí? Deus viu as obras deles. O que Deus viu mais? Como se converteram do seu mau caminho.
Fala assim para quem estiver perto de você: Deus vê todas as coisas. Não somente vê, queridos, mas Deus conhece as nossas intenções. Deus viu o que esses homens fizeram, a maneira radical que eles mudaram. Posso ouvir amém? Amém. Deus viu o esforço daqueles homens, que converter não é fácil. Sozinhos nós não conseguimos. Quem concorda, diga amém. Amém. Deus viu. Deus percebeu como eles estavam sensíveis. Olha a continuação do versículo. E Deus, agora vai dar um nó. E Deus, o que diz aí? Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Aqui vai dar um nó, porque esse texto está dizendo que Deus se arrependeu. O que é se arrepender? Nesse caso aqui, Deus mudou de opinião? Será que nós somos capazes de mudar a opinião de Deus? Tem outros textos da Bíblia que vão dizer que Deus não muda de opinião. Quem concorda, diga amém. Amém. Outros textos vão dizer que Deus não se arrepende. Deus nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas dentro da Bíblia eu tenho 3 textos que eu quero destacar. E aqui eu vou encerrar minha pregação. Eu preciso que você preste muita atenção agora, porque isso aqui é difícil. Tem um texto de Gênesis, capítulo de número 6. Olhe para mim, por favor. Aqui. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 6. Diz o texto sagrado que Deus lá do céu olhou para a terra e viu que a terra estava tomada pelo pecado. E o texto vai dizer que Deus se arrepende da criação. E Deus manda dilúvio, que vai destruir, vai varrer toda a raça da terra, todos os homens da terra. Mas você observa aqui no texto de Gênesis, capítulo de número 6, Deus envia a destruição sobre a terra, mas teve uma família na terra, sobretudo um homem na terra, chamado Noé. E esse homem, Deus olhou para ele, e Deus viu nele um algo bom. Deus teve misericórdia da vida dele. E ainda que Deus destruiu toda a terra pelo dilúvio, pelas águas do dilúvio, diz a Bíblia que sobre a família de Noé houve livramento de Deus, houve misericórdia de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o mesmo Deus que teve misericórdia de Noé, Ele também tem misericórdia da minha e da tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir e exaltar o Senhor nessa noite? Aleluia! Será que você pode aplaudir a Deus? Existe um segundo texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Existe um rei em Judá chamado Ezequias. Diz a Bíblia que o texto vai falar que Deus usou o profeta Isaías para falar com ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Diz a Bíblia que Isaías sai da presença de Ezequias. Ezequias se volta para a parede, ele começa a orar. E quando ele começa a orar, diz a Bíblia que Deus novamente toma o profeta Isaías, manda ele voltar na casa de Ezequias e dizer para ele: assim diz o Senhor, não morrerás, mas lhe acrescentarei mais 15 anos de vida. Pastor, Deus mudou de opinião quando Ezequias orou? Não. O que eu quero dizer para você é que quando nós oramos, quando nós clamamos, pode existir até uma sentença de morte, pode existir até uma palavra de maldição. Quando você clama, Deus é grande e poderoso para perdoar, para restaurar e para trazer vida onde existe morte. Quantos podem glorificar e aplaudir a Deus nessa noite? Aleluia!
pode aplaudir ao Senhor que pode. E aqui em Jonas, Deus se compadeceu do povo. Aleluia. Gênesis 6, Isaías 38, Jonas capítulo 3. Deus mostrou que a oração, ela pode mudar todas as coisas. Você entendeu isso? Quem entendeu, diga amém. Amém. A minha e a tua oração pode mudar todas as coisas. Não foi a oração de Jonas que Deus ouviu, foi a oração de um povo arrependido. A tua oração vai chegar até Deus essa noite. E eu profetizo que a sentença será mudada na tua vida, que o quadro da tua história irá mudar, em nome de Jesus. Tem mais. O Deus que teve misericórdia de Jonas, Ele se compadece de mim e de você nesta noite, em nome de Jesus. Se assim você crê, aplauda o Senhor e glorifica Ele. Vamos orar.